Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudações a todos com a santa paz de Deus. Deus que abençoe grandemente pela presença, por estarem juntos de nós congregando. Já nos congregamos agora mais cedo, às 14h, e agora à noite novamente estamos aqui para glorificar o Senhor junto da Irmandade. Então, desde já, peço aos irmãos que compartilhem a live com seus contatos, avisem-nos que o culto já está no ar. Na próxima hora, mais ou menos, nós estaremos juntos aqui louvando a Deus com a Irmandade. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 378, 378.
nas mãos do meu Senhor. Já foi? Eu estou esperando mais uma. Glória a Deus, que bênção. Estava tão bom que passou depressa. Vamos louvar a Deus com o cântico 128, 128. Só estou ouvindo o irmão Brunão cantar aqui igual o Pavarotti, rapaz. Que pena. 128, 128. Glória a Deus, glória a Deus.
a Deus. Irmãos, nós vamos cantar agora mais um hino para nós orarmos a Deus. Enquanto isso, os irmãos, as irmãs vão mandando os seus pedidos de oração aí através da live, para que sejam apresentados a Deus na oração que vem a seguir. Vamos louvar a Deus com o cântico 368. Obra de amor contarei, ó glorioso Jesus, teus pecados perdoas direi, e que do mundo essa luz vem, Rei eterno. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar a Deus agora. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade, que tem feito por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Continuaremos orando pelos nossos irmãos que estão
em tratamento contra a Covid, outras tantas enfermidades, ao nosso irmão ali de Sorocaba, esqueci o nome, enfim, estive ontem lá na reunião do ministério, que caiu do andaime trabalhando, parece-me que está bem, mas sofreu uma queda, algumas escoriações, está se recuperando, graças a Deus não foi nada de muito grave, mas precisa das nossas orações. Então pedimos à igreja que ore também por esse irmão e por toda a nossa irmandade espalhada pela terra. A filhinha do nosso irmão João, ancião do bairro da Campininha, em São Roque, também se acha bastante enferma, ela é bem pequenininha e precisa das orações da igreja, irmãos. E pedimos também a Deus que nessa noite Ele mande para nós a sua palavra. Procure orar, irmão e irmã, como nós temos aconselhado os irmãos rotineiramente, que se apliquem em orações, que se apliquem em estar na presença do Senhor, buscando a Deus de todo o coração, fazendo valer a nossa fé, a nossa devoção a Deus, porque a única maneira de alcançarmos essa intimidade com o Senhor é através das nossas orações, irmãos. É a maneira que nós vamos aprendendo a nos relacionar com Deus, a compreender melhor a sua palavra, a entender melhor os seus desígnios e com isso, segundo a própria palavra, nós vamos crescendo em espírito. Irmãos, assimilando cada vez mais e de forma mais lúcida, de forma que nos dê mais entendimento da graça de Deus. Então, vamos nos esforçar nessa parte e tenho certeza que Deus recompensará a todos nós. Vamos ajoelhados em nome de Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Santo é o teu nome nas alturas. Senhor, nosso eterno Deus, Pai nosso que está no céu, diante da tua presença, estamos com os nossos joelhos curvados para pedir perdão pelas nossas muitas faltas que cometemos diante de ti, Senhor, pelas transgressões, pelos pensamentos ruins que passam pela nossa mente. Alguns deles ficam só, Senhor, na nossa imaginação, outros são concebidos pela nossa mente e praticados pelo nosso corpo. Ações essas, ó Deus, que nós temos consciência, que nos afastam de Ti e nos fazem, Senhor, regredir rumo à nossa salvação. Dá-nos graça, ó Deus, de sempre estar aos Teus pés em oração, nos aproximando de Ti, aprendendo do Senhor que é manso e humilde de coração. Fazei, ó Deus, com que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós mais essa noite, que nós possamos, contudo, glorificar o nome do Senhor. Nós queremos exaltar o nome de Jesus, exaltar o nome de Deus, Senhor, professar a nossa fé no Espírito Santo, declarar ao mundo que Jesus é o Salvador, que Ele perdoa pecado, batiza com o Espírito Santo e dá a salvação da alma na vida eterna em glória no céu. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, queira visitar o nosso coração nessa noite, queira nos ajudar, Senhor, nas coisas que nós não podemos mudar, nas coisas que nós não temos forças de mudar. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo fazer, Senhor, segundo a Tua vontade em nós, cumprindo o Teu desígnio em nós, pois nós temos certeza que a Tua vontade é perfeita, é santa, é maravilhosa, é cheia de graça e de perdão. Faz, ó Deus, com que o Teu povo nesse momento em oração ligue as suas mentes no trono da Tua destra, possamos estar glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, fazendo, Senhor, a nossa parte como servos de Deus, como adoradores, adorando aquele que é o doador da imortalidade, aquele que tem, Senhor, a chave de Davi, que Tu abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Tu és tudo na hora do nosso nada. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. E nós temos certeza que nada nos vai faltar. Queremos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados. Senhor, são muitas as aflições do Teu povo que tem passado, mas todo o Senhor tem recebido a ajuda de Deus e também não tem faltado a Tua palavra, que tem sido fiel e verdadeira para conosco, tem, Senhor, sido cumprida nas nossas vidas
e nós temos certeza com isso que ainda mais glorificaremos o teu nome. Queira nessa noite derramar a visita do teu Espírito Santo e visitar, Senhor, a nossa irmandade, os que estão em hospitais, os que estão, Senhor, em clínicas de recuperação, ao nosso irmão da região de Belo Horizonte, que tem um respirador, Senhor, ligado em si para que possa respirar, não me recordo o nome, mas todas as noites está ali, Senhor, ligado com a TV, ouvindo, assistindo o Santo Culto, deitado naquela cama. Em nome do Senhor Jesus, envia o teu Consolador ao encontro desse teu filho, Senhor, que se acha nessa condição difícil, salvo engano, é uma doença degenerativa, parecida com aquela do general Vilas Boas. Ajuda-o, Senhor, em nome de Jesus. Tu és um Deus que faz milagre, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Querendo o Senhor operar, quem poderá impedir, ó Deus? Pai eterno, que ele possa sentir nesse momento o abraço do Senhor, que ele possa sentir a tua virtude, o teu conforto, que ele saiba que Deus está assistindo ele, Senhor, e velando pelo seu bem-estar, porque Deus tem os seus propósitos na vida do homem. Senhor, apresentamos a Camilinha, o bebezinho que está em tratamento do câncer, apresentamos a irmã Patrícia, a irmã Virgínia, a mãe do Léo e outros tantos mais, como a filhinha do irmão João, ancião ali de São Roque, que está enferma, o netinho do irmão Alessandro, encarregado de orquestra de Votorantim, e outros tantos que têm pedido as nossas orações. São irmãos e irmãs que precisam de Ti, Senhor, e estão clamando porque creem na Tua palavra, creem no Teu poder, e nós temos certeza que serão atendidos para a glória do Teu santo nome. Senhor, nessa noite, abençoa o culto, e manda do céu a Tua santa palavra. Vem, Senhor, falando com as nossas almas, com os nossos corações, e nos ajuda, ó Deus, a sempre, Senhor, crer na Tua palavra, sempre crer em Ti, e ter a nossa confiança derramada nas boas mãos de Deus. Senhor, que haja a dispensação do Teu Espírito sobre a nossa vida, que nada venha tirar a nossa paz e a nossa comunhão de estar clamando a Deus. Nós temos certeza que o Senhor tem os seus meios de trabalhar e que não nos vai faltar, ó Deus, nada daquilo que precisamos, mas nós seremos alcançados sempre pela Tua misericórdia. Há muitos irmãos e irmãs que estão enfraquecidos na fé, que estão, Senhor, desanimados por causa das suas provações, e às vezes deixam de se congregar, deixam de ouvir a palavra, e vão ficando ainda mais enfraquecidos, por amor do Teu nome, Senhor Deus, Senhor Jesus. Vem, Senhor, fortalecendo esses corações, vem, ó Deus, fortalecendo essas vidas, mostrando que Tu és um Deus soberano, que está acima das convenções humanas, que está acima, Senhor, daquilo que nós julgamos certo ou errado, que Tu tens a palavra da salvação, a palavra da libertação, a palavra da vida eterna. Senhor, queira visitar os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, os que trabalham na área administrativa, na área da saúde como um todo, também na segurança pública, aqueles que velam pelo nosso bem-estar, Senhor, pela nossa segurança. Ó Deus eterno, queira, Senhor, abençoar esse povo que tem estado exposto a esse vírus, que ainda está sobre a nossa nação e tantas outras mais, como na Europa, Senhor. Por amor do Teu nome, tem misericórdia da nossa vida, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sair desses embaraços. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa pandemia. E que nós possamos em breve glorificar o Teu santo nome. Esperamos em Deus que as nossas forças sejam renovadas. Esperamos em Deus que o nosso espírito seja reanimado às Tuas coisas, à Tua palavra, para que nós estejamos sempre diante de Ti, ó Deus, clamando pelo Teu favor,
clamando pela tua misericórdia. Nós sabemos que a nossa oração não ficará debaixo desse telhado, mas que ela atingirá o trono da destra de Deus, e que de lá nós cremos por fé, sairá virtude, graça, poder, para que possamos em tudo glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, queira guiar esse santo culto com teu Espírito Santo. Queira, Senhor, dirigir todas as coisas pela força da tua vontade maravilhosa. E faz, ó Deus, com que a tua amada igreja compreenda bem a palavra que tu vais enviar essa noite. Que o teu povo entenda bem, ó Deus, que diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Manda embora da nossa vida tudo aquilo que não te louva. Manda embora da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Ti, que de uma maneira ou outra quer, Senhor, nos fazer desanimar, nos fazer voltar no caminho, voltar aos primeiros rudimentos. Não, ó Deus, nós não queremos essas coisas para nós. Nós queremos estar diante da Tua presença em oração constantemente, ouvindo a Tua santa palavra. Se alguém está, Senhor, com pensamentos de tristeza, de derrota, de entrega ao vício, Senhor, de dissolução da família, de largar tudo e ir embora, em nome do Senhor Jesus, repreende esses maus pensamentos, ó Deus. Repreende agora pela virtude do Teu Espírito Santo, aleluia. E faz, Senhor, com que o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja. E faz, ó Deus, com que a Tua graça superabunde, Senhor, sobre nós, pois onde o pecado abundou, diz a palavra, a Tua graça foi maior, ela superabundou, ela é muito maior, ela encobre o pecado, ela aniquila o pecado, ela cancela, ela perdoa. Glória a Deus nas alturas. Senhor, vem agora derramando o teu perdão. Glória a Deus nas alturas. Vem, Senhor, derramando do teu amor sobre essas vidas que precisam de ti, Senhor. E aqueles que acham não precisar, precisam duplicada vez, ó Deus, pela sua, Senhor, ignorância e pela necessidade natural que todos temos do Senhor. Assim abençoa a tua obra na terra, os teus servos que trabalham no teu evangelho pregando a palavra, as nossas congregações que estão em construção, são várias espalhadas pelo país. Senhor, dá com que tudo corra bem e que o teu povo também em breve possa cantar vitória onde tu tem preparado, Senhor. Ajuda-nos, fortalece a nossa saúde física, nossa saúde mental e espiritual, para continuar fazendo esse trabalho de levar a Tua palavra até os confins da terra, Senhor. Todas essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos por elas. É no nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Amém. Deu uns pipocos aí, né? Acho que era pilha, né? Acho que sim. Irmãos, perdoem, minha garganta não está boa. Essas tem sido uns dias, dos últimos 20 dias para cá, tem sido muito corrido, muito culto, muita viagem. E até vou combinar com o irmão Bruno, já fazer notória a irmandade aqui. Eu vou me ausentar essa semana dos cultos. O irmão Tiago acho que pode atender para nós. Ele vai fazer o meu horário, irmão, meus cultos daqui, junto do irmão N, porque o corpo não aguenta. Chega uma hora que tem que parar. A gente tem que reconhecer. E eu estou em semana de prova da faculdade. Está bem corrido. A obra de Deus também tem exigido bastante. Então, essa semana, dá um descanso para a Irmandade. Vocês vão ficar melhores acompanhados aqui com o irmão Tiago e com o irmão N. Mas na próxima semana, nós estaremos de volta com a ajuda de Deus, se Deus assim permitir. Não reparem se a Irmandade notar falta, se é que darão falta. É por esse motivo. Não tinha nada premeditado, o Bruno sabe. Mas quando o corpo começa a falar assim, é hora de parar. Eu tenho um problema sério de imunidade, então eu não posso me forçar. Contudo, não me vejo me acovardando. Cumpri a minha missão aqui durante a pandemia e Deus abençoou grandemente. E é uns diazinhos só até domingo, mas nos cultos presenciais estarei todos aqui com a Irmandade. No próximo, e outra, Deus usa de quem quer, a palavra do Senhor, o importa é não faltar a palavra, né? No próximo dia 13/12, nós teremos ensaio local de orquestra aqui no Alphaville, às 8h30 da manhã.
E toda a Irmandade está convidada a estar presente aqui junto de nós. Culto presenciais nessa igreja. Terças, 14 horas, foi agora há pouco. Quarta-feira, às 20 horas. Sábado, às 10 da manhã, o culto das mulheres. Domingo, às 10 e às 18h30, culto presencial também. A partir do dia 22 de novembro, o culto das 20 horas do domingo, que era só online, passará a ser transmitido às 18h30 aqui da igreja. Então, todos os cultos do Alphaville agora serão transmitidos pela internet, né? A partir do dia 22 de novembro. Dia 15 agora, que é a eleição, é o último culto de domingo às 20 horas. Ele vai ser transmitido às 18h30, junto já da Irmandade que estiver presente aqui nessa congregação. Que mais de aviso, Brunão? Aula de música domingos às 8h30 da manhã e às 18h30 também. A mesa do amor, para atendimento dos necessitados. A Irmandade procura ajudar também naquele que for possível. No próximo dia 22, às 10 da manhã, nós teremos a ordenação dos irmãos diáconos aqui nessa casa de oração. Vai ser transmitida para a Irmandade, mas também será presencial. No último domingo, nós também tivemos batismo aqui. Nós tivemos batismo segunda-feira, tivemos batismo quarta-feira, tivemos batismo domingo. Tivemos 3 batismos nessa última semana e teremos quantos mais precisar, quantos mais alma chamar, nós estaremos aqui para receber a nossa querida Irmandade. Vamos cantar o hino 92 e aguardar a palavra de Deus. 9:2.
Vamos, irmãos, esperar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra na segunda epístola do apóstolo São Paulo, escrito aos Coríntios, no capítulo 12. Segundo aos Coríntios, pode pôr 2 Coríntios, cap 12. Já fica bom demais. Chegou uma turma aqui. Então, um homem já vai pondo terno para você orar a última oração já, Marquinho. Já tá, Brunão? O Bruno tá vendo como é que escreve Coríntios lá no Google. Corinthios. Você achou que era Corinthians com TH, Brunão? Só o primeiro São Paulino que gosta do Corinthians, irmão. Só Deus, viu? Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Só até aqui, irmãos. Amém. Espero que a Irmandade preste bem atenção na palavra. Realmente não vamos prolongar muito a palavra, espero que Deus dê uma boa compreensão a todos nós daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Paulo, irmãos, em certo momento, ele também se viu surpreso com as coisas que lhe estavam acontecendo, com a maneira de que Deus estava dando as revelações a ele. Os irmãos vejam que ele, sendo um homem com vivência no Espírito, um homem com intimidade com Deus, é só a gente ler as cartas que ele escreveu, a maneira que ele se comunicava. Mas quando as coisas de Deus se revelam a nós, irmãos, por crente que seja, por grande que seja, homem, mulher, seja quem for, é notório que a pessoa fica surpresa, fala, meu Deus do céu, mas está acontecendo isso mesmo? Por mais que busquemos, e o interessante é que a gente busca muito sinal de Deus, busca confirmação, busca os dons e tantas outras coisas, e às vezes quando recebemos, nos vemos surpreendidos, falando, nossa, mas
Será que é comigo mesmo? Será que isso aconteceu de verdade? E é muito natural que isso aconteça, porque a palavra diz que a carne é fraca, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Para o espírito não há surpresa nenhuma da revelação das coisas de Deus, mas para a carne há. Porém, o apóstolo Paulo conseguia ter esse domínio da sua mente e da sua concepção das coisas que Deus fazia na sua vida, das coisas boas, bem lembrado. Já das coisas ruins, ele se viu tão vulnerável quanto qualquer um de nós, como qualquer homem que, passando por uma contrariedade, se viria também em aborrecimento, em tristeza, em alguma contradição. E nessas revelações maravilhosas que Deus o dava, se os irmãos forem ver, a gente não acha mais nas cartas do apóstolo São Paulo, ele falando muito de revelação. Ele era um homem muito prático, da vida prática. Ele tinha inspiração de Deus, mas revelações proféticas, com previsões do futuro, a gente não ouve falar. A ele era dada a palavra da ciência, aquela palavra que pelo convencimento, pelo esclarecimento, pelo ensino, trazia a conversão e a mudança e todos os outros atributos que vêm que culminam, que terminam, então que formam a salvação. Mas nesse caso não. Ele também se viu surpreso, irmãos, pela excelência das revelações. Mas todas as cartas do apóstolo São Paulo foram excelentes. Eu não vejo nenhuma delas para dizer essa aqui é menos boa, é mais ruinzinha. Não, todas eram muito boas, porque eram com embasamento na vivência da sua vida cotidiana, evidentemente, muito mais do que isso das suas impressões de homem embasadas na palavra, porque a nossa impressão de homem, a nossa percepção de vida, ela deve ser descartada. O que vale é o que está na palavra. O que eu acho é o que eu acho. O que vale é a palavra, que é a verdade e a vida. E ele se disse, me vi surpreso pela excelência das revelações. E ele compreendeu que elas eram tão excelentes que ele passaria a se envaidecer. Isso, irmão, irmã, é uma grandeza que deve estar no nosso coração. Compreender a nossa fragilidade, de que em algum momento nós poderemos sair do prumo, por uma prova em demasia e por uma bênção grande também. Muitos pela prova desistem de Cristo e muitos pela bênção desistem de Cristo. O pela prova porque não suporta o peso dela e o pela bênção porque fica deslumbrado com ela e esquece do Senhor. Acha que não vai precisar mais e vai viver a sua vida e sofre. E não sofre pouco não, sofre muito. Todos os dois sofrem. Entretanto, aquele que desanima pela prova, ele tem um ponto a mais, porque era pela prova. Puxa vida, era difícil. O Filho de Deus também sofreu no madeiro da cruz, pediu que se fosse possível passasse dele aquele cálice, mas aquele que deixa das coisas de Deus pela bênção, pode ser tomado por ingrato. Pode ser tomado por uma pessoa que ama pouco a Deus. E ele teve essa grandeza de perceber que as coisas que lhe estavam sendo reveladas eram muito maravilhosas, eram muito excelentes, muito sublimes. Em algum momento ele gloriou-se. Ele ainda disse, não que fosse errado me gloriar, porque eu estou dizendo a verdade, Deus me mostrou. Eu não estou dizendo nada quanto a mim, estou dizendo quanto a que Deus me mostrou para mim. Moisés não falou disso, João não falou disso, fulano, Isaías não falou, Jeremias não falou, Ageu, mas eu estou falando. Ele disse, se me gloriasse, não estaria errado porque eu não estou mentindo. Aí o Senhor veio e pôs um ponto de equilíbrio nele. Um ponto de equilíbrio. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, para que vocês saibam qual é. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não é estapear, isso é estapear. Isso aqui é esbofetear. Tapa na cara. Quer coisa pior do que dar na cara de um homem, irmão? Coisa pior do que um homem apanhar. Dá um murro, mas não dê um tapa na cara de um homem. Para não me exaltar
pela excelência das revelações. E ele falou, não estou gostando. Eu gostei da revelação, mas não estou gostando dos bofetes, não. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor vai e me diz, a minha graça te basta. Glória a Deus nas alturas. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmão, isso quer dizer que as nossas fraquezas, querendo ou não, também nos conduzem a Deus. Desde que a nossa fraqueza não tome a nossa consciência. A nossa fraqueza não tomada, não tida com intransigência, ela nos vai conduzir à busca do aperfeiçoamento. Já a fraqueza, com intransigência, com dureza de coração, com coração endurecido, e com essa tal intransigência, que aquele eu não abro mão, eu não deixo, é comigo, eu que mando, ela vai conduzir à morte. A morte espiritual, a morte da carne, e a morte dos sonhos e todo sentido que a Irmandade puder imaginar. E essa noite Deus está mandando a palavra para fazer uma pergunta muito clara, muito óbvia. Uma pergunta muito simples, que responderá todas as tuas questões. Hoje Deus te responde a tua pergunta com outra pergunta. Simples de tudo. A minha graça te basta? Se a minha graça te basta, não te falta nada. Se não te falta nada, você está reclamando do quê? Glória ao nome do Senhor. Se a graça de Deus me basta, eu estou desempregado, mas glória a Deus. Se a graça de Deus me basta, eu estou passando por enfermidade, mas glória a Deus, Senhor. Eu não vou deixar de me queixar, mas acima de me queixar, eu vou continuar te louvando. Se eu estou enfraquecido por alguma coisa e eu tenho consciência disso, eu vou clamar a Deus para que me fortaleça. Eu vou pedir a Deus para que ministre ao meu coração, para que eu consiga suplantar essa fraqueza, que eu consiga sair desse embaraço. Amados irmãos, que nessa noite a palavra de Deus ache o nosso coração aberto para reconhecer os nossos limites, como eu acabei de fazer aqui com a Irmandade, dando os anúncios. Olha, irmão, essa semana outro servo de Deus vai atender o culto, estou muito cansado. E não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas e com os braços, judia da Irmandade, judia da obra, e não produz fruto para Deus. Então você tem que conhecer, você tem que reconhecer a sua dependência de Deus, inserir o Senhor nos seus planos, sejam eles quais forem, mas esse plano aqui, irmão, não dá para inserir Deus. Se não dá para inserir, ele não é bom, abre mão. Ou você abre mão de Deus ou abre mão do mal. Um pé em cada canoa não dá, não vai dar certo. Então que a graça maravilhosa de Deus venha nos bastar através dessa palavra. Que a graça de Deus seja o suficiente para a tua vida ser regrada de paz e de alegria. E se você buscar o reino do céu e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Se você buscar o reino do céu com o coração aberto, com o coração sincero, todas as coisas te serão acrescentadas. Porém, se você buscar com espírito dúbio, se você buscar com variação da tua fé, se deixando levar pelas coisas dessa vida, vai ficar bem difícil de você alcançar aquilo que você precisa. Mas que nós entreguemos essa noite o nosso coração a Deus, que nós entreguemos por essa palavra o coração ao Senhor, e venhamos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. O fato de eu te servir, Senhor, não me dá o direito de escolher o que eu quero da maneira que eu quero. Eu te sirvo por amor, eu não te sirvo por interesse. Ou não, ou é por interesse. Nada que você faça vai pagar o amor de Deus. Nada que eu faça vai nos pagar a nossa entrada no céu. Nada, nenhum dízimo, nenhum sacrifício, nada, absolutamente nada, paga o amor de Cristo no madeiro da cruz pela nossa alma. Então não ache você que está fazendo alguma coisa para Deus e que Deus te retribuirá porque gentileza gera gentileza, não vai funcionar. É amor, é misericórdia de Deus na tua vida. E como o apóstolo Paulo foi feliz, irmãos, ao deparar-se com essa situação, com essa variação do seu próprio caráter. Depois, se os irmãos olharem mais à frente, os irmãos vão ver o desinteresse de Paulo.
Fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu deveria ter louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Então, ele disse, fui nécio, eu fui imprudente, eu fui menino, eu fui imaturo, naquele momento que eu quis gloriar-me. Mas quando ele teve a concepção disso? Entre um bofete e outro. Entre uma esbofeteada e outra. Ele foi aprendendo. Então, se não tivesse aquele mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo, ele não teria tido consciência disso. Ele não teria tido, irmãos, essa compreensão de que ele estava descambando por um caminho ruim. Que ele estava se desviando. Que nós coloquemos, irmãos, essa noite, os nossos corações na presença de Deus, através da palavra do Senhor. E possamos pedir a Deus que ilumine o nosso coração, para que as coisas estranhas dessa vida, para que essas influências malignas não venham desviar a nossa fé. E que nós façamos, às vezes, por imprudência, por falta de observância à palavra, a palavra de Deus tornar-se em confusão no meio da igreja. Deus falou e não cumpriu, Deus disse que ia fazer e não fez, eu estava guiado pela palavra. Então, você não erra, Deus erra. Foi Deus que mentiu na palavra. Foi Deus que mandou a palavra e não cumpriu. Não foi eu, não fomos você e eu que deixamos de observar a palavra, que deixamos de crer. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado para que essas coisas não tirem a tua paz. E, muito pior que isso, não venham tirar o teu direito da salvação. Que o Senhor nos encontre pela sua palavra. Que o Senhor nos ache em retidão diante de si. Eu creio, amados irmãos, que se nós nos humilharmos e de coração sincero dissermos ao Senhor, a tua graça me basta, você pode ter certeza, não haverão obstáculos que você não transporá, não haverão guerras que você não vencerá, não haverão inimigos que não cairão prostrados diante de ti, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória ao nome do Senhor. Então crê na palavra de Deus, olha para você, e se a vida está te dando sinais de que as coisas não estão indo bem, alinha-te com a palavra, alinha-te com a diretriz da palavra, e continua os teus caminhos, fazendo as coisas que agradam a Deus, não que agradam a tua carne, não que agradam a tua vontade, que agradam a Deus. Você serve a Deus ou Deus que serve a você? Cuidado, irmãos. Então que lembremos-nos dessas palavras. Um homem bem-aventuradíssimo, um homem com conhecimento sublime, santo, maravilhoso, um grande pensador, um grande conhecedor do Evangelho de Cristo na sua essência, foi o apóstolo Paulo. E mesmo sendo um grande homem, também teve os seus momentos de fraqueza, ao passo de reconhecer, o Senhor dizia, a força se aperfeiçoa na fraqueza. A minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por bonito que você seja, por forte que você seja, por rico que você seja, você ainda precisa de Deus. Não se esqueça disso. O dia que o teu desejo for maior do que o teu Deus, você não precisa de Deus. Segue o teu caminho sozinho. E nós vamos ver onde você vai chegar. Então que a palavra entre no coração. Por dura que ela pareça ser, não é. É uma palavra de amor. Porque o Senhor, além de não querer nos perder para o inferno, não nos quer perder para nós mesmos, para a nossa vaidade, para a nossa teimosia, para a nossa intransigência. Cuidemos, irmãos, para que a palavra do Senhor ache guarida no nosso coração. E a igreja de Deus seja mesmo a luz da terra, o sal da terra e a luz do mundo. Que nós sejamos verdadeiramente um povo especial, remido, zeloso de boas obras, não só no falar, no proceder, no viver, no adorar, até de boca calada. Aquele que teme a Deus dá bom testemunho. Aliás, muito mais de boca calada, diga-se de passagem. Então que a palavra ache guarida nos nossos corações e nós possamos com isso também dar frutos para a glória do nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de ti em oração, para te agradecer pelo culto que tu nos tem preparado, pela nossa irmandade,
e por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor de todo o nosso coração. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Faz, Senhor, as coisas que estão impossíveis para nós e dá-nos graça de sempre lembrarmos-nos dos Teus favores, sempre nos lembrarmos das coisas boas, maravilhosas que Tu nos tens feito e das coisas ruins que passamos, pois compreendemos que por elas também nós teremos crescimento espiritual diante de Ti. Ajuda o Teu povo em todas as coisas, despeça-nos na paz de Deus, guardando a palavra dentro dos nossos corações. É o que pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino, irmão, para encerrar? 1, 2, 1, 121. Nós cremos que Cristo
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.